Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de consolo, de exortação, de edificação. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia. Hoje vamos falar um pouco sobre depressão. Eu quero começar lendo aqui 1 Reis, capítulo 19, que diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Depressão, ela é um dos maiores problemas mundiais hoje em dia. Alguém disse uma vez que a depressão ela é a quarta doença, né, que mais mata no mundo. Especialistas da OMS disseram alguns anos atrás que em 2030 ela será a doença mais prevalente do planeta, à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. Isso nós temos visto. É comum vermos pessoas com depressão, pessoas pedindo para si a morte, pessoas querendo morrer. O interessante é que nós aprendemos que a depressão ela alcança pessoas aparentemente inatingíveis. Nós podemos ver grandes empresários, homens de negócio, homens, mulheres de negócio, pais acima, né, fora de suspeita, e jovens, né, estudiosos, jovens, sabe, que têm uma vida pela frente e de repente se encontram deprimidos e pedindo para si a morte, e muitos chegam até o suicídio. É comum vermos também pastores, missionários, obreiros, homens de Deus, que se encontram deprimidos, esposa de pastores, esposas de missionários, que de repente se encontram também nessa situação, e de repente, aqui nesse caso, no texto que nós lemos, nós encontramos o profeta Elias. Elias foi um grande homem de Deus, ele marcou a sua geração. Elias, ele pediu a Deus para não chover, e Deus respondeu, por 3 anos e meio não choveu. Elias enfrentou os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 50 profetas de Azera lá no Monte Carmelo. Ele orou para o Senhor, e ele fez com que uma nação toda, naquele momento, ele se voltasse para o Senhor e dissesse: só o Senhor é Deus. Elias, ele orou para o Senhor para chover, e Deus mandou chuva. Elias foi um grande homem de Deus, mas num determinado momento da sua vida, ele se encontra tão deprimido, ao ponto de dizer para Deus: já basta, Senhor, eu não quero mais viver, eu prefiro morrer. Aprendemos, meus amados, que a depressão, como eu disse, ela alcança homens e mulheres aparentemente inatingíveis. Homens e mulheres aparentemente acima de suspeita. Vem de repente. De repente a pessoa vai se encontrando deprimida, abatida. Alguém disse uma vez que a depressão ela é o último fio de esperança. É aquele momento em que você já não tem mais onde se agarrar. Você vai tentando, e você chega naquele momento que você não tem mais onde se agarrar. Então você se encontra deprimido e você desiste de viver. Eu quero com você, nesses dias agora, pensarmos um pouco sobre a vida de Elias e pensarmos o que o levou a esse estado de depressão e também o que o tirou. Nós sabemos que há 3 maneiras de aprendermos na vida.
Nós aprendemos vendo com os nossos olhos, nós aprendemos ouvindo e nós aprendemos vivendo. Então, uma boa maneira de se aprender é através da experiência dos outros, é através de observarmos aonde outras pessoas caíram, para nós não cairmos, para nós não cometermos os mesmos erros. E aqui nós vamos aprender com Elias nesses dias. E nós vemos aqui que, em primeiro lugar, o primeiro erro de Elias foi se concentrar nos seus sentimentos e não nos fatos. Elias ficou deprimido porque ele se deixou dominar por alguns sentimentos que todos nós experimentamos quando estamos deprimidos. E o primeiro está aqui no versículo 3, quando ele diz, no capítulo 19 aqui, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. Ele fugiu, sabe? Então Elias ele chegou a um lugar e aos pés de uma árvore, um zimbro, e ele se sentou ali e ele orou. E a oração dele foi simples: Senhor, eu quero morrer. Já basta. Eu não quero mais viver. Já é o bastante. Eu não posso mais suportar isso. Eu estou apenas desperdiçando minha vida. Sabe para que eu vou viver? Para quê? Eu estou tentando te servir, mas ninguém faz o que é certo. Senhor, eu estou cansado. Não adianta tentar. Estou desistindo. Então nós vemos, meus amados, que o primeiro erro de Elias é o mesmo que nós cometemos quando nós estamos deprimidos. Nós nos concentramos em nossos sentimentos e não nos fatos. Nós nos concentramos naquilo que nós sentimos e não naquilo que está acontecendo realmente. Ao invés de focalizarmos na realidade, nós focalizamos naquilo que sentimos. Agora é interessante pensarmos que os sentimentos, eles são enganosos. Os sentimentos são passageiros, eles passam. Os sentimentos são circunstanciais. Devido à situação aqui, Elias ele pensou nesse momento que ele era talvez um grande covarde. Ele enfrentou o rei Acabe, ele enfrentou os exércitos do rei, ele enfrentou os profetas de Baal, e agora ele estava fugindo de uma mulher, fugindo de uma simples ameaça. E nesse momento talvez ele estava se sentindo um fracassado, e quando ele se sentiu como fracassado, ele assumiu a posição de que era um fracassado. Agora isso se chama raciocínio emocional, e esse raciocínio emocional ele é destrutivo. Quando nós começamos a pensar com as nossas emoções, quando nós começamos a pensar com os nossos sentimentos. Já viu aquela frase? Eu sinto, portanto deve ser verdadeiro? A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração e perverso mais que todas as coisas. Então o primeiro desafio aqui, meus queridos, é: não dê lugar aos seus sentimentos, mas concentre-se no fato, concentre-se na realidade. Eu me lembro anos atrás, quando casado, pouco tempo, e talvez como você, em algum momento eu não me sentia que estava casado. Mas não mudava o fato que eu era casado. Quantas vezes nós não nos sentimos como filhos? Como eu já disse outro dia, sabe? Não me sentia como filho. Mas não mudava o fato de eu ser filho da minha mãe e do meu pai. Quantas vezes nós não nos sentimos amados? Mas somos amados, somos queridos.
Quantas vezes nós nos sentimos longe de Deus devido às circunstâncias, devido a, às vezes, algum pecado, algum erro que cometemos. Mas não muda o fato que Deus nos ama. De que você é especial, você é importante para Deus. Então, concentre-se no fato e não no sentimento. Concentre-se naquilo que é realmente, em quem você é realmente. Você é amado por Deus. Você é querido por Deus. Eu me lembro, anos atrás, quando em meu ministério uma irmãzinha, né, ela tinha perdido o marido. O marido dela havia falecido. E ela, uma senhora de posses, sabe? Mas ela se mergulhou numa depressão. E aquele sentimento, devido ao marido ter morrido, ninguém a amava, ninguém queria, sabe? Ela estava sendo desprezada. E ela começou a pedir a morte. Toda vez que eu ia lá visitar, ela dizia: eu quero morrer, eu quero morrer. Eu me lembro de um dia que eu cheguei e falei para ela, disse: olha, muito bem, então se você quer morrer, nós vamos orar nesse instante. Eu vou pedir para Deus a tua morte. E foi um fato interessante, que naquele momento eu curvei a minha cabeça junto com ela e orei. Eu falei: Senhor, o Senhor está vendo aqui a tua serva, e ela, devido às circunstâncias, ela até tem um sentimento de morte, ela quer morrer. Eu peço nesse momento que o Senhor mate ela, que o Senhor coloque nela um câncer, uma doença maligna, e que ela venha morrer. E conforme eu estava orando nesse sentido, e ela abriu os olhos, sabe, e ela pegou a minha mão e apertou, e sabe, ela, no fundo ela não queria morrer. Ela estava simplesmente sendo levada por um sentimento de abandono. É como se o marido dela tivesse abandonado, é como se Deus tivesse abandonado. Apenas um sentimento. E não a realidade, o fato é que ela queria viver. Então, concentre-se no fato, concentre-se na realidade e não no sentimento. Esse foi o erro de Elias. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia. Eu quero orar com você. Pai, eu quero nesse momento clamar a tua graça, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a focalizarmos na realidade, no fato. O fato que o Senhor nos ama, o fato que nós somos importantes para o Senhor, importantes para pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fica o desafio. Assista esse vídeo no YouTube. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe lá o seu like, o seu comentário. Que Deus te abençoe.